No livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 25, eu tinha pedido ao Senhor uma palavra para ministrar hoje, dia da mulher, e aí eu já tinha até escrito uma pregação sobre Débora, e aí eu terminei aquela pregação e falei, ai meu Deus, essa pregação está uma bênção, mas ela é para o dia das mães, porque a Débora fala assim, eu me levantei como uma mãe sobre o povo de Israel. E aí um dia eu tinha conversado com a Ju e a Ju me lembrou, ela falou assim, Abigail. E aí ontem à tarde o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, enchendo o meu coração com essa palavra. E aí Deus me lembrou, vim aqui nesse texto de 1 Samuel 25, a história dessa grande mulher de Deus chamada Abigail. Primeira vez que eu vou ministrar, sou pastor há quase 25 anos. É a primeira vez que eu vou pregar sobre Abigail. Como esse texto é rico, como essa história dessa mulher é poderosa e preciosa. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2. Podem permanecer sentados que a gente vai ter que ler uma boa parcela desse texto para todo mundo entender a história. Amém, queridos? A gente às vezes lê a Bíblia e a Bíblia tem mulheres maravilhosas. E a gente às vezes acha que essas personagens bíblicas, né, as mulheres sobretudo, são sempre exemplo de doçura, de humildade, de fragilidade. E no Dia Internacional da Mulher, a gente podia falar assim de exemplos de doçura, de humildade, de, enfim, resiliência, de fé. Mas eu fiquei lembrando da história lá das mulheres, né, vocês lembram? O dia surgiu como aquele momento em que mulheres que lutavam pelo direito de terem uma carga horária de trabalho decente e salário digno, ao invés de serem atendidas ou pelo menos ouvidas, foram trancafiadas numa fábrica e infelizmente morreram ali por conta de um incêndio. Mulheres guerreiras, mulheres que lideraram um processo e que colocaram-se à frente do seu tempo e conquistaram muitas coisas ao longo do tempo com a sua história e testemunho, que ainda hoje são garantias de direitos para as mulheres do século 21, que ainda estão bem longe de tudo que é necessário para uma vida equilibrada. Você concorda comigo? Se a gente, não vou gastar muito tempo falando sobre isso agora, mas feminicídio a cada ano que passa aumenta. Mulheres que ocupam os mesmos cargos que os homens em determinadas empresas têm um salário menor do que os homens. Mulher trabalha fora de casa, mulher trabalha dentro de casa, né? Jornada dupla, jornada tripla. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que falar sobre a liderança que as mulheres exercem. E sim, Abigail foi uma líder transformadora. A sabedoria dessa mulher mudou a realidade de uma história, porque dois homens são citados nesse texto, e dois homens que viveram aquilo que a gente pode chamar de reatividade, homens reativos. Nabal reativo pela ignorância, pela tolice. Davi foi reativo por conta do desejo de vingança. Abigail não. Abigail dá uma verdadeira aula de diplomacia, mediação e resolução de conflitos e, por que não dizer também, de discipulado bíblico. Essa mulher foi demais, gente. Essa mulher, eu quero dar um abraço em Abigail quando eu chegar no céu. É uma daquelas que eu falo assim, aleluia, você foi demais. Ela dá uma aula de diplomacia, repito, uma aula de diplomacia, uma aula de resolução, mediação e resolução de conflitos, uma aula de discipulado bíblico. Nabal, o nome Nabal significa tolo, insensato, desprezível, imprestável. E olha que era um homem rico, hein? 3.000 ovelhas e 1.000 cabras daria hoje o equivalente aí a dinheiro de hoje. Mais ou menos assim, ele tinha um patrimônio de 7 a 8 milhões de reais. Não era um homem pobre, não. Mas era um homem tolo, desprezível, porque ele vê Davi passando perto dele com 600 soldados. Ele vê Davi um guerreiro, sim, vitorioso,
que tinha batalhado inúmeras batalhas, ele vê Davi passar por ali, protege os seus rebanhos, protege os seus empregados, e quando Davi lhe pede comida, ele diz assim: de jeito nenhum vou dar do que é meu, da minha comida, dos meus rebanhos, do meu vinho, mas é nunca. Quem é esse Davi? Ora, gente, o sujeito tinha 600 soldados, e ele era apenas um homem. Ele foi reativo na maldade, na dureza de coração. Ele demonstra, meu querido e minha querida, a arrogância de homens que não compreendem, de pessoas que não compreendem a necessidade de viver bem e em paz com as pessoas. Foi reativo. Por outro lado, Davi também foi reativo e, ao invés de justiça, Davi procurou vingança. Ele disse assim: tá bom, já que ele não me conhece, eu vou mostrar para ele quem eu sou. Vou acabar com tudo que ele tem e não vai sobrar um único homem para dizer algo a respeito de Nabal sobre a face da terra. Ao invés de justiça, repito, ele buscou vingança. Ele não quis reparar o mal, mas naquela expressão, não é? Ele quis pagar o mal com o mal. E ele tinha poder para isso. Mas ele tinha um investimento de Deus, ele tinha uma unção de Deus, ele em breve seria consagrado rei de todo Israel. E estava perdendo tempo com um homem tolo, insensível e digno de pena. Mas nessa história surge, ou dessa colisão, né? Desse conflito, dessa tensão, surge uma líder. Surge Abigail. O nome Abigail significa fonte de alegria. Ou o meu pai tem alegria. Olha que, fala a verdade, não é? Olha que nome bonito. Então, queridos, Abigail surge nessa tensão. Ela não é alimentada pela raiva de Nabal e nem pela vingança de Davi. Ela não tinha o poder militar de Davi e nem o dinheiro de Nabal, mas essa mulher tinha algo infinitamente superior, que era a sabedoria para apaziguar o conflito. E nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, a Abigail nos ensina algumas lições, eu quero partilhar com vocês. Lições de liderança de Abigail para a minha vida e para a sua vida. Diga comigo assim, a primeira lição. Obrigado esses 2 ou 3 que falaram, foi demais, aleluia. Agora se você puder me ajudar, diga comigo, a primeira lição. Agora melhorou. Existe um perigo na reatividade emocional. Havia uma doença em Nabal e havia uma doença em Davi. E essa doença emocional é chamada de reatividade. Quando a ansiedade toma uma família, uma empresa, uma escola, uma igreja, a tensão surge e a gente não sabe o que fazer, e nesse momento a tendência natural é nos tornarmos reativos. E ser reativo significa muitas vezes falar sem controle, agir sem ter a clareza das consequências dos seus próprios atos. Para a gente entender o que significa reatividade, pensa comigo no exemplo de um vulcão e no exemplo de uma tartaruga. O vulcão representa a reatividade de alguém que, no auge da sua raiva, no auge da sua ira, no auge da sua vingança, um vulcão ele explode, não é? Ele entra em erupção e espalha lava e fogo para todo lado. Uma pessoa reativa no auge da raiva, da vingança, do descontentamento, joga o que está na mão no chão, chuta as coisas, dá soco na parede, empurra a pessoa, xinga, fala um monte de coisa que não deveria falar, ou seja, como um vulcão em erupção. Isso é reatividade, é falta de domínio próprio, é falta de mansidão. Pegando o texto lá de Gálatas capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Agora uma pessoa que tem controle emocional, que tem consciência, é como uma tartaruga. Depois você pesquisa lá, você vai ver. Uma tartaruga quando fica nervosa, o que ela faz? Ela corre bem rápido, amém? Não dá conta, gente. Não é da natureza dela. Uma tartaruga, quando está sob pressão, em algum momento da sua história, ela se retrai dentro da sua carapaça. A reação dela é se retrair, respirar, esperar o tempo passar
E quando ela tiver a sensação de segurança, ela sai de dentro da carapaça, né, a cabeça, os membros, e então ela segue a sua vida. Ela não briga, ela não foge, ela não xinga, ela não ofende, ela espera o tempo. Isso é inteligência emocional. Você está sendo mais um vulcão ou mais parecido com uma tartaruga? Eu queria ter arrumado um exemplo menor, mas foi tudo que me ocorreu ontem e hoje. Então eu peço perdão, na próxima eu prometo melhorar. Amém? Você está mais semelhante a um vulcão que explode, ou como uma tartaruguinha que, olha, deixa eu esperar um pouco, deixa eu ouvir primeiro, lembra? Você tem 2 ouvidos, você pode ouvir mais e falar menos. Esperar o tempo. Quando a gente ouve mais e fala menos, nós quebramos o ciclo. Se a reatividade é um perigo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar um ciclo. Quando a nossa família é muito reativa, se alguém fala alto, o outro fala mais alto. Quando a nossa família, a nossa igreja, um lugar de trabalho, um jogo de futebol. Irmão Luiz, Novo Horizontino hoje, oh, aleluia. Né? Fica bravo não, irmão Luiz, não reage não. Quando o clima está muito pesado, assim, uma pessoa fala alto, a outra quer falar mais alto. Um xinga, o outro quer xingar, não é assim? A reatividade leva o quê? A um ciclo, né? Um ofende, o outro ofende. Xinga alguém no trânsito, chega em casa, desconta na família. Não é? É um ciclo de maldições, é um ciclo de coisas ruins que vão tomando muitas pessoas. O que a gente tem que fazer? Quebrar esse ciclo. O que a Abigail fez? Ela quebrou o ciclo de maldição e de reatividade que estavam na vida de Davi e na vida de Nabal. A segunda lição que a gente aprende é assim, ó, diga comigo, eu preciso ser uma presença equilibrada. Eu preciso controlar a minha ansiedade. Meu Deus, como a gente é ansioso, não é? E ansiedade não é só aquela questão de enfermidade, aquela ansiedade que faz o coração disparar, bater mais rápido, aumenta a nossa respiração. A gente às vezes começa a tremer, começa a suar frio na mão, não é? Isso é ansiedade. Tem gente que por ansiedade fala um monte de coisa. Tem gente que por ansiedade começa a comer muito. Não é? Eu conheço algumas pessoas que quando estão muito ansiosas precisam de chocolate. Você precisa também? Chocolate é bom em qualquer hora, né? Ai, eu não posso falar de chocolate. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Aleluia. Ansiedade. E não é só isso, ansiedade gera raiva. Ansiedade faz a gente perder a clareza das coisas, das pessoas. A gente precisa nós precisamos quebrar essa ansiedade crônica que está tomando o coração de muitas pessoas. Você pode ver que uma coisa interessante nesse texto. Quando Davi fala, eu vou destruir a casa de Nabal, os empregados de Nabal correm para quem? Por que eles vão até Abigail, gente? Porque eles sabiam que ela era uma mulher equilibrada. Era perfeita? Não, não era. Não busquemos perfeição em ninguém. Mas eles sabiam que ela era uma pessoa que ia trazer paz, ao invés de mais confusão. Eles vão até ela e dizem assim, olha, Davi mandou mensageiros até o teu marido e aquele homem filho de Belial, quer dizer, filho da maldição, ele não entendeu que se ele reagisse de forma ruim, e ele estava declarando guerra a Davi. Abigail, só a senhora pode colocar paz e mudar essa história. Só a senhora nesse momento pode trazer clareza sobre a realidade que está diante de nós. E o que Abigail faz? Ela vai brigar com Nabal, né? Marido miserável, quem mandou você fazer isso? Não, ela nem falou com ele, porque ela sabia que se ela fosse falar com ele, ocorreria um conflito. Ao invés de aumentar o problema, ela não era ansiosa, ela era uma pessoa equilibrada. Não aquela ansiedade que prende a gente, era uma ansiedade de equilíbrio. Ela foi resolver o problema. E olha,
Essa mulher era demais, hein? 200 pães, versículo 18. 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas e 200 pastas de figos. Ou seja, ela disse assim: Davi pediu uma comida, pediu um banquete. Eu vou preparar um banquete para ele e para os soldados dele. E nós vamos resolver esse problema. Quantas vezes a gente aumenta o problema, ao invés de resolver o problema? Quantas vezes nós olhamos para a realidade e, ao invés da gente gerar estabilidade, a gente gera mais tensão. Te falei para você não fazer isso. Você já usou essa expressão alguma vez? Eu sabia que ia dar errado, mas não é possível, mas não me ouve mesmo de jeito nenhum. Você já fez isso, não fez? Eu já fiz. Todo mundo já fez. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra, não é? Vamos parafrasear João 8. Agora é hora da gente mudar. É hora da gente gerar equilíbrio. Abigail nos ensina então que Nabal falhou gravemente na proteção da sua família, mas essa mulher levantada por Deus agiu rapidamente para reestruturar a sua casa, reestruturar a sua família. Ela se colocou na brecha, ela não aumentou a brecha, ela colocou-se exatamente onde era necessário para que aquela rotura, para que aquela abertura não aumentasse, mas que ela fosse ali então solucionada com uma palavra de paz, de cura, de transformação e de libertação. Isso é ser diferenciado, gente. Jesus disse para nós lá em Mateus capítulo 5 que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Amém, queridos? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu e você precisamos ser pessoas diferentes. Amém? Fala para quem está do seu lado, seja diferente. Você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Amém, queridos? Você gosta de pescar, né, Fernando? Você já pescou lá no mar? Ainda não. Ainda não, mas quem sabe, né? Eu também nunca pesquei no mar, mas eu fico pensando assim, o peixe que mora lá no mar, água salgada. Você já comeu o peixe do mar? Sim? Já comeu? O peixe que é tirado da água salgada do mar, ele tem carne salgada? Mas ele não está na água salgada do mar? Ele está no mar, mas ele não é contaminado pelo poder de salinização que há na água do mar. Nós estamos no mundo, mas nós não precisamos agir igual ao mundo. Nós precisamos ser diferentes. Amém, queridos? Seja diferente. Faça a diferença para a glória do Senhor. Amém, queridos? E uma última questão para a gente encerrar e ter um tempo de oração. Diga comigo assim: a graça de Deus atuou na vida de Abigail. Põe a mão no seu coração e fala assim: vai atuar também na minha vida e através da minha vida. Quando Abigail se encontra com Davi, do versículo 21 em diante, ela dá aula, como eu disse, de diplomacia, mediação, resolução de conflitos e de discipulado. Olha lá o texto. Versículo 21. Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto antes este possui do deserto, e de nada senti falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver os inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu Senhor, com esse homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome ele é.
Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, sou tua serva. Não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que te procuram fazer mal ao meu senhor. Esse é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem a meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para perseguir e buscar a tua vida, então a vida será atada do feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será tropeço, nem por pesar ao teu coração o sangue que sem causa vieres a derramar e o haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Meu Deus, que mulher inteligente, sabe? Ela apresenta os pedidos, ela assume uma culpa que não é dela, ela tira o foco do problema de Nabal e faz Davi olhar para aquilo que Deus estava planejando fazer na vida dele e através da vida dele. É a graça de Deus, gente. A graça de Deus vai sempre em primeiro lugar. Deus nunca enviará a mim e a você aonde Ele não tem estado primeiro. Antes de Abigail chegar até Davi, a graça de Deus já estava atuando no coração de Davi, ao ponto de que aquele homem, ao ouvir a palavra de Abigail, mudando a perspectiva, ao invés de ele ficar preso no insulto de Nabal, Davi agora levanta os olhos para o propósito eterno de Deus. Deus estava dizendo, através daquela mulher: eu não te chamei para ser um vingador de um homem tolo, eu te chamei para ser rei e príncipe entre as nações. Olha para o teu plano, olha para o meu plano na tua vida e através da tua vida. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos focados no problema, nas realidades que nos são contrárias, e Deus está dizendo para nós assim: olha, o que eu tenho para você é muito maior, aquilo que eu tenho para realizar na tua vida e através da tua vida é muito maior do que essa transição que você está vivendo. E sim, transicionar de uma realidade a outra da nossa vida gera dor, gera desconforto, gera, enfim, uma sensação de perda. Muitas pessoas que são muitas vezes aquelas que nos trazem segurança são afastadas. Às vezes Deus está tirando tantas e tantas realidades das nossas vidas, porque Ele está nos preparando para alcançar lugares maiores e situações muito maiores nas nossas vidas. E Deus usou essa mulher que era uma líder para dizer assim: Davi, não olhe para Nabal, olhe para o Senhor. Deus está dizendo para você também hoje: pare de olhar para o seu problema, pare de olhar para as circunstâncias contrárias. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Levanta os teus olhos a muito mais. Você tem uma identidade. Aquilo que ocupa a tua mentalidade, o teu pensamento, vai determinar o teu destino. Davi estava tomado por vingança. Ele seria tomado. Ele seria, enfim, taxado, marcado como um homem vingativo, como um homem que matou alguém que não tinha condições de reagir. Meu irmão e minha irmã, o que estava determinando o destino de Davi naquela hora era o sentimento de vingança e de morte. Mas Deus estava dizendo assim: Davi, o que ocupa a tua mente determinará o teu destino. Há muito mais para você do que vingar-se de um homem tolo, imprestável e insensível. O que determina o teu pensamento, ou o que controla o teu pensamento, determinará o seu destino. Amém, queridos?
Abigail nos ensina a sermos instrumento de graça. Então ela age como graça de Deus. Ela diz assim: não, 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 não encha suas mãos de sangue. Não esse sangue. Ela disse, batalha, ou você luta as batalhas do Senhor. Não perca tempo, essa batalha não é do Senhor. Essa batalha não é tua. Segue a tua vida, Davi, porque há muito mais. Para de perder tempo, em nome de Jesus. Pare de perder tempo com realidades aleatórias da sua vida e entenda o plano, o propósito e o projeto de Deus. Davi olha para aquela mulher e Davi reconhece Deus nela. Versículo 32, para a gente terminar essa leitura. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que eu te fizesse mal, se tu não te apressares e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Bendita seja tu, Abigail, mulher de Deus. Que as pessoas olhem para mim e para você e digam: bendito seja você, homem e mulher de Deus. Instrumento de cura na sua família, instrumento de transformação na sua realidade de trabalho, de escola, de faculdade. Bendito sejamos nós, Igreja do Senhor, iluminando e irradiando vida por onde quer que nós passemos. Amém, queridos? A liderança de Abigail não apenas salvou a família da morte, mas salvou o próprio Davi de si mesmo. Fala a verdade. Dá vontade de ler mais esse texto, não dá? Você vai voltar para casa e vai ler de novo esse texto, não vai? Porque essa história é demais, gente. Essa história é linda. E no Dia Internacional da Mulher, nós vamos olhar para Abigail não apenas como uma figura histórica, mas como alguém que nos chama de forma urgente, de forma tremenda, para viver uma vida transformada nesses dias. Então eu quero encerrar dizendo para você assim: seja um agente de paz no seu sistema familiar, no seu local de trabalho, no seu local de estudos. Sejamos agentes de paz através da Igreja de Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 38, Jesus, de 38 até o 48, Jesus disse assim: a quem te ferir uma face, oferece a outra. Se alguém te fazer andar uma milha, anda com ele duas. Isso é ser agente de mudança, gente. O mundo, as redes sociais, os nossos lares estão cheios de Nabais e de Davis. Gente reativa, cheio de confusão, de conflito, descontando raiva, xingando, brigando. Tem uma expressão moderna, né, que o pessoal usa, os haters, né? Aqueles que só querem fazer o mal, falar mal das pessoas. O mundo está cheio, gente, de homens e mulheres com características de Nabal e de Davi. Mas essa é a hora em que o Senhor nos chama a sermos iguais a Abigail. Pessoas que não devolvem a ofensa com ofensa, mas que entram no meio do caos, de um conflito, de uma confusão, com sabedoria, apaziguando e desarmando o conflito, gerando paz e não confusão. Amém, queridos? Fiquem atentos nesse tempo. Vou falar uma coisa aqui para deixar isso bem claro para você. A guerra que está acontecendo nos Estados Unidos e Irã não é uma guerra santa, gente. No passado, séculos 10, 11, 12, os cristãos fizeram aquilo que foi chamado de cruzadas. Invadiram o mundo muçulmano, enfim, destruíram, fizeram muitos horrores, e o nome de Deus foi envergonhado. Essa guerra que está acontecendo agora, e tantas outras, é resultado da ganância,
do pecado, é resultado dos conflitos políticos, sociais e econômicos no mundo. Não é uma guerra santa. A guerra santa da igreja é para expandir o reino de Deus. E nós expandimos o reino de Deus através dos valores que nós, enquanto igreja, pregamos. A paz, a cura, a libertação, a transformação. Se nós tivermos que invadir o Irã, já invadimos. Há centenas de missionários e missionárias falando de Jesus no Irã, no Iraque, na África subsaariana. Pessoas que literalmente estão dando a vida pelo Evangelho. Então, por favor, igreja, não sejam dominados por esse tipo de fala. A gente tem que orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus dê livramento de Israel, de Irã, dos Estados Unidos. Mas, gente, não entra nessas crises de Nabais e Davis. Crises reativas, sintomáticas do século 21, do tempo e do mundo que nós vivemos. Outra coisa que a gente precisa aprender com Abigail: proteja as fronteiras da sua casa. Quando vierem os momentos de crise, ao invés de aumentar o problema, seja a solução. Ela podia ter ido brigar com Nabal, ela podia ter feito muitas e muitas coisas, mas o que ela fez? Ela foi instrumento para resolver um problema. Eu lembrei aqui do Salmo 128. O Salmo 128 é o Salmo da família, não é? Fala da mulher ao redor da casa, o homem com seus filhos. Ou seja, o Salmo 128 é considerado o Salmo da família. Fala de equilíbrio. Não fala de perfeição. Fala de equilíbrio. Fala de um modelo que vale a pena ser seguido e implementado por nós. O texto fala assim: feliz é o homem quando o inimigo vier pleitear a sua porta, pois ele estará rodeado de quem? Dos seus filhos e da sua esposa. Família que protege, ama e honra uns aos outros. Uma terceira coisa, para a gente encerrar. Como Abigail, seja a voz de Deus para o destino de alguém. Ela falou: Davi, você está lutando as batalhas do Senhor. Davi, não perca tempo com Nabal. Davi, você foi chamado para ser rei. No Salmo 45, versículo 1, o salmista disse assim: de boas palavras transborda o meu coração. Deixa fluir dos teus lábios palavras boas para as pessoas. Ao invés de reclamar, murmurar, criticar, condenar, taxá-las, né? Enfim, chamá-las de, enfim, tantos e tantos nomes que existem no mundo, que a sua boca seja uma fonte de palavras boas. Sabe, gente, abençoe as pessoas. Abençoe. Abençoe seus filhos, suas filhas, seu marido, sua esposa. Abençoa quem te faz mal, abençoa quem te faz bem. Seja a voz de Deus para o destino de alguém. Jeremias 29:11, o profeta diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós mesmos desejais. Que a história, que o testemunho, que a vida dessa mulher nos levem a sermos continuamente líderes, como Abigail. Líder não precisa ter cargo, líder não precisa ter, enfim, honraria, não precisa ter um diploma, líder não precisa ter um tapete vermelho estendido. O líder, ele aparece, ele é revelado nas horas em que se faz necessário, que Deus quer te levantar para ser um líder, para fazer a diferença nesses dias, na sua casa, no bairro onde você mora, na igreja, onde você estiver. Você é chamado como Abigail para fazer a diferença e glorificar, exaltar e honrar o nome de Jesus. Romanos 8:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém, igreja? Que Deus nos levante, amém, igreja? Que Deus nos use, amém, queridos? Que você seja instrumento de Deus, amém, igreja?
Que Deus fale conosco, que Deus fale através de nós, amém, igreja? Que famílias sejam restauradas, eu posso ouvir um amém? Que enfermos sejam curados, que jovens sejam fortalecidos na sua identidade, que Deus mude o destino de vidas e que Deus nos use como instrumentos em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Vamos ter um tempo de oração nesse momento. Aleluia.